Olá, amigos da Solar TV, sejam todos bem-vindos. Mais um programa da TV Solar começando aqui. E hoje nós vamos receber aqui o presidente da Enel, Heber Galarce. Seja bem-vindo, Heber, tudo bem com você? Muito obrigado, Ricardo. É um prazer aqui estar com vocês e queria, antes de começar, já parabenizar o sucesso aí da iniciativa de vocês, da TV Solar. Acompanho sempre. Obrigado, igualmente para vocês. Eu sei que você hoje está à frente como presidente do Instituto Nacional de Energia Limpa. Então, para a gente começar esse bate-papo, Weber, eu queria que você falasse aqui para os telespectadores hoje o que é o Instituto Nacional de Energia Limpa. O que ele atua hoje de fato? Vamos lá, ótima pergunta para a gente começar aí, eu vou tentar ser breve. O Instituto Nacional de Energia Limpa, ele é uma entidade, Ricardo, sem fins lucrativos, tá? Que fica sediado em Brasília. E por que sediado em Brasília? Porque o propósito de existência dele é defender e fomentar o desenvolvimento e o ambiente positivo para energias limpas e renováveis. Tá? Obviamente, na descentralizada, na distribuída, principalmente solar, a gente defende as demais fontes também, né? Eólica, hidráulica, enfim. E por uma necessidade comum, apesar do Brasil ter uma matriz, né, ampliadamente limpa, eu acho que isso não nos isenta de compromissos, não só em âmbito nacional, como principalmente compromissos internacionais, seguindo o que vem o mundo correndo atrás aí da redução de emissão de gases, né, e, enfim, e do risco que isso pode causar com aquecimento, essas coisas todas, mas como também a gente encontra nas energias limpas renováveis, não só o afastamento de práticas antigas, de muitas vezes energias sujas que a gente adquire, mas também economicidade, né? Não é só o lado verde, a gente tem uma queda de custo e tem vantagens em adquirir, né, energia limpa e renovável. No caso da solar, aí, como a gente está acompanhando da batalha da geração distribuída, aí, que é futuro, isso é inevitável, né? É irrefutável. Então, eu acho que, sob vários aspectos, é positivo e alguém precisa se dedicar, quando eu falo são alguém, o Instituto é feito de vários voluntários, a gente precisa se dedicar a contribuir na construção de políticas públicas, sejam elas de governo, ok, com muita sorte, e que sejam fortemente amparadas pelo governo, seja situação, oposição, quanto principalmente quando for um sucesso de Estado. A gente sabe que política pública, numa linha resumida, é o que o governo quer ou não fazer. Então, a gente tem que buscar sempre que o governo queira fazer coisas verdes, ampliar a energia verde, limpa, renovável. Acho que a função do INEL é isso, ele vem só para se dedicar a isso. A responsabilidade dele é essa, é aumentar a velocidade, né, e ampliar a participação das limpas renováveis. O Instituto tem que pensar isso diuturnamente, 24/7. Então, ele tem tarefas reduzidas, o escopo dele é esse, e ele trabalha em complemento, adicionado às associações. Então, a gente não até tirando uma dúvida já, e não sei se isso é uma pergunta, não é um trade-off, tá? Pelo contrário, ele vem complementar um trabalho, só que ele se dedica de uma forma mais intensa, mais regionalizada em Brasília, acompanhando a movimentação de futuras, atuais ou anteriores políticas públicas ou normativas, resoluções, enfim. A gente fica como guardião aí dessas discussões. Legal, quer dizer, a gente realmente precisa de alguém, como você falou, dedicado a defender essa grande mudança, que eu, particularmente, eu acredito que nós estamos vivendo uma grande mudança de comportamento e de uso de energia. E a gente, sim, precisamos de mais gente envolvidas, né? E como o Instituto Enel. Agora eu queria saber assim, hoje, qual que é a maior preocupação assim para realmente virar a chave, né? A gente vê o destaque muito grande com fotovoltaica começando ali, outras fontes de energias, mas a gente vê também um entrave aí. Hoje, como que nós estamos hoje com a regulação, com o avanço do uso das energias de fontes renováveis e a segurança para se investir nisso? Vamos lá. Eu acho que tudo depende da capacidade de nós ocuparmos lugar à mesa, tá? Para um diálogo que eu sempre repito deve ser republicano, honesto, franco, mas principalmente orientado para os interesses da sociedade, de uma maneira geral. Tá? Na relação ideal, seja uma ONG, um instituto, associação setorial, mercado privado, né, atuante, empreendedor, enfim, que forneça soluções dentro desse segmento, seja o Estado, né, com seus poderes estabelecidos, com o Congresso, né, legislando, enfim. Eu acho que o modelo ideal é onde todo mundo se sinta participante, construtivista, né, dentro desse processo,
mas principalmente ganhador do resultado. Tá? Então, o modelo ganha, ganha, ganha. Já era difícil ganhar, ganha 3 vezes, mas ganha, ganha, ganha 4 vezes. Eu acho que isso é a visão do que a gente tem que perseguir. É muito difícil, de uma maneira equilibrada, proporcional, alcançar esse tipo de resultado, mas eu acho que perseguir esse resultado é muito nobre, isso é devido, acho que devia ser a ordem do dia. Eu não sei se essa era a sua pergunta, mas eu vejo dessa maneira. E a outra coisa é que a gente precisa, no médio e longo prazo, conseguir, vamos dizer assim, simplificar também e facilitar. Na verdade, acho que a palavra até incentivar essa transição, tá, energética, esse momento que a gente passa. Hoje, o mercado de energia mundial ele representa aproximadamente 5,1 trilhão de dólares. Tá? E ele está estabelecido com equipamentos anteriores, né, de longa duração. Então, o processo de mudança ou ruptura, vamos dizer, que eu nem acredito nisso, mas principalmente de transição, ele é um processo que mexe com interesses estabelecidos, com novos entrantes, né, ok? Com novas matrizes, novas fontes, enfim, né, no nosso caso, de mais alta qualidade, econômica, etc. Então, eu acho que é uma discussão, às vezes acontece um acotovelamento entre o que nós temos e entre o que nós precisamos migrar, né? Então, isso se pudesse ser feito dentro do menor campo de desgaste possível e com o maior diálogo, mas principalmente supervisionado da melhor forma, né, com a melhor orientação de governo, né, eu acho que a gente pode alcançar resultados bons. Não é simples, tá? Não acredito em mudanças rápidas, eu acho que é uma transição. Mas eu vejo que a gente tem conseguido participar, interagir e fornecer, inclusive, informações, né, dialogar bastante hoje. Aqui no Brasil, diferente sei lá, de 3 anos atrás, né, faz 3 anos, eu acho que a gente avançou muito, o setor avançou muito, está se organizando muito rápido. Quero parabenizar o setor, acho que a gente está alcançando bons resultados. Legal. Muito bacana isso, e é o que você colocou, né? Em prol da sociedade. Então, essas discussões, a gente sabe que mexer com interesses particulares de grupos que já vêm com um sistema montado, enraizado há muito tempo, claro, as pessoas vão defender o seu ganha-pão, e ali vai, mas quando a gente fala em uma mudança, e uma mudança que o foco é o melhor para uma sociedade, isso sim é justo, uma discussão justa, né? Agora, sim, você fala em fontes renováveis, ok? A matriz solar, ela se destaca, ela ganha mais força. A gente tem várias outras fontes. Como é que fica as outras fontes também dentro do Instituto, assim? Como que é o equilíbrio disso? Incentivar a biomassa, em geração de pequenas CGHs? E já emendo uma outra pergunta, né? Eu acredito muito nas pequenas produções de energias, nos pequenos grupos, né? Então, assim, por exemplo, você hoje poder ser o teu produtor em casa, né? Então, eu acredito na geração descentralizada, né? Então, a geração distribuída é o meu grande, o que eu gosto muito. Como é que fica isso, assim? Como que fica essa defesa dentro do Instituto? Olha, eu acho que o Instituto está orientado para as fontes limpas renováveis de uma maneira geral, não existe exceção. Tá? O que eu acho que acontece é que as pessoas, quando você fala em limpas renováveis, elas têm uma lembrança muito forte da solar. Talvez por conta da facilidade de gerar energia solar de forma descentralizada, a baixo custo, né? Ela é escalável em cima dos telhados. Então, enfim, né? O pessoal chama de catavento, chama de, né, PCH, pequena centralidade. Então, as licenças propriamente, né, o arcabouço do entorno disso, então, remete muito, né, na geração distribuída essa aplicação, essa participação da maior parte solar. Então, é natural que as pessoas associem, que a gente veja mais, mas não quer dizer que a discussão da descentralizada seja só para resolver o problema ou a angústia de solar. Eu acho que as demais fontes estão incluídas. O INEL, por exemplo, conversa constantemente, né, com outras associações. Vou dar um exemplo, a Abra PCH, né, que é de um colega muito bem liderado. A gente conversa constantemente sobre angústias similares, perspectivas que encontram o mesmo, né, no mesmo ângulo, né, preocupações que a gente tem externalizado, tentando tentar transformar em plano de trabalho. Então, eu acho que a nossa correlação internamente falando é muito boa. Acho que para fora aparece muito a menção solar. Acho que também por conta dessa briga
da geração descentralizada, com um monte de campanha que foi assumido na primeira onda de taxação solar, taxar o sol não, então ficou muito restrito a solar, mas eu não vejo setorialmente, tá, conversando ou em conversas com as demais entidades, eu não vejo o solar isolado, o privilegiado. Acho que as preocupações são compartilhadas. Tá? Então, eu acho que está equilibrado isso. Sim, ainda mais no Brasil, que tem espaço para todas as fontes crescerem, né, Heber? A gente tem muita oportunidade para biogás, para outras fontes. Agora, assim, opinião pessoal, você acha que o futuro da nossa matriz ele vai passar para ser descentralizado? A produção mais aberta para as pessoas produzirem mais e acontecer mais nesse âmbito? É uma pergunta, eu acho que é uma pergunta muito, muito boa, realmente, e eu vou tomar cuidado para responder, porque exige uma tranquilidade, né, de domínio, inclusive técnico, muito ampliado. Então, senão vira um exercício de futurologia, propriamente. Mas o que é uma certeza as fontes eólica e solar, elas devem ser implementadas de uma maneira mais rápida, com mais impacto. Tá? Na minha perspectiva particular, eu acho que gerando o máximo de impacto social e econômico possível. Tá? Então, quando você fala da forma descentralizada, é óbvio que existe muito espaço. É óbvio, por exemplo, que o próprio projeto de lei, que tem a bandeira de democratização de acesso das limpas renováveis, não só do solar, as demais, né, descentralizado, ele tem uma modelagem que inclui, inclusive, que dá acesso aos mais pobres, por exemplo, né, através, seja compartilhada ou usina remota, a gente tem vários modelos, né? E tem o que é muito bom, que é dinheiro novo, e dinheiro que não é do Estado. Você percebe a argúria que está sendo a aprovação, falando de outra coisa em paralelo, mas que as coisas se conectam, a aprovação do orçamento. Né? Quantos ministérios receberam cortes, né, para privilegiar os compromissos que foram estabelecidos entre o Congresso e o Executivo. Então, assim, quando você fala em dinheiro, todo dinheiro novo é bom. E uma maneira de criar e fomentar esse tipo de descentralização, não só da autonomia da geração de energia, que é o caso aí da distribuída que a gente está falando de rooftop, telhado, mas também descentralização dos investimentos, trazer dinheiro novo. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Vamos imaginar que uma usina termoelétrica, tá? Pode ser a carvão, tá? Dá um exemplo, né? Nos Estados Unidos, sei lá, custou $1 bilhão para ser construída, tá? Os investidores colocaram dinheiro nisso, eles esperam 25, 30 anos, talvez, de resultado, ok? Sob quais hipóteses você vai chegar lá e vai falar, a gente tem um compromisso de emissão, vamos precisar reduzir, porque a gente fez uma participação aqui no evento, né? Líderes aqui do clima, tal, né? Esse evento que aconteceu. E aí a nossa participação, porque a gente, igual a China, igual a outros, é X, temos que reduzir. Vai falar para o sujeito, você tem que parar esse parque que você construiu, esquece aí sua modelagem, seu retorno, e vamos agora construir uma eólica, né, em determinada faixa, enfim, positiva geograficamente. Ou não, vamos construir uma solar aqui, né, grande, centralizada. Ele não terminou o ciclo dele da maneira com que ele planejava. Então, essas coisas só vão acontecer sob algumas circunstâncias. Ou dinheiro novo de investidores novos, né, num processo de transição, ou uma regulamentação que obrigue esse cara a fechar isso. Ou sob uma alta recompensação financeira. O governo adquire o parque, então. Sim. Então, ou seja, na maneira que a gente consegue descentralizar não só a geração, mas também um pouco do problema, aí você tem aquela colocação da parte técnica, diminuição de perdas, ampliação de transmissão, uma série de coisas. Eu acho que a gente bate em dois ou três coisas aí. O impacto social e econômico positivo, você leva a oportunidade de emprego, descentralizado também, né? A parte de empoderamento do consumidor, né? Você gera uma alternativa, uma liberdade de escolha, né? Mais econômica dentro do que ele tinha antes de cenário. Então, eu vejo muito bem isso. Agora, se você vai falar assim, então a gente vai, sei lá, fazer uma afirmação. Então, o futuro é só solar e eólico? Não, obviamente que não. Né? Isso daí todo mundo sabe, isso nem é história tradicional. Então, mas vamos ver também como é que funcionam as baterias que vão chegar, os incentivos para as baterias. Né? Tem aquelas hidrelétricas reversíveis, se eu não me engano, né? Que você sobe, né, um morro, enfim, coloca água lá em cima, depois ela volta num outro momento, quando não gera solar, né? Enfim, tem uma série de coisas que estão sendo discutidas muito legal. A expectativa em cima da própria fissão ou fusão, né, de nuclear, né? Enfim, não pode dar errado, mas é barata a energia. Então,
Eu acho que cada vez mais com o avanço da tecnologia, diminuição de custo, né, enfim, essa escalabilidade positiva, a gente vai conseguir encontrar um modelo. O importante custa, obviamente, né, é um exercício custoso essa transição, e isso precisa de incentivo. Uhum. A palavra, eu acho que não é nem subsídio, eu não gosto. Eu gosto da palavra incentivo, por uma série de fatores que a gente colocou aqui. Então, ela tem que ser cada vez mais incentivada, promovida. E aí, de novo, volta um pouco do que o Neo busca o tempo todo. Eu acho que essa que é a colocação, mas exatamente a composição dentro da matriz, não sei. Eu sei que há muito espaço e a gente precisa acelerar. Eólica e solar, por exemplo, a gente precisa acelerar absurdamente. Sim. Então, acho que estamos atrasados nisso. Legal. Para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as últimas frentes que a Enel tem trabalhado, né, atualmente, assim, para a gente fechar o nosso bate-papo. A Enel, junto com a BGD, e a gente tem uma aliança muito boa, e, inclusive, temos prestado informação, temos conversado, disponibilizado estudos, enfim, apoiado algumas dúvidas da Frente Parlamentar Mista de Energia Limpa e Sustentável, que é presidida pelo deputado federal, também relator aí, né, do PL 582919, que é uma esperança de marco legal para o setor, para trazer previsibilidade, segurança jurídica, todas essas coisas. Ela tem cada vez mais sugerido que essa conversa fique viva, contínua, né, permanente, e que ela coloque outras questões. Não foi só a bateria, foi a mobilidade elétrica, foi outras questões, né, outros compromissos, uma agenda verde, ok? Então, essa agenda verde, óbvio, ela é sempre permanente, mas hoje, se você perguntar o que nós estamos fazendo neste minuto, ele está acompanhando, né, e trabalhando aí nesse placar de votos, tentando sempre que pode conversar com o parlamento, né, com o Congresso, a respeito da importância desse marco legal. Tá? Então, essa eu acho que é a nossa missão. Enquanto a gente não terminar esse ciclo, né, de apoiamento e ficar à disposição dos parlamentares, é um conteúdo muito denso, né, um conteúdo de engenheiro, eles não entendem facilmente de imediato, a gente tem que apresentar isso para eles da forma mais honesta, correta, transparente possível. A gente tem feito isso. Então, eu acho que enquanto a gente não encerrar esse ciclo, a gente não consegue voltar a abraçar a agenda total, né, disso. Mas o INEL está buscando isso hoje. Está torcendo, assim como todos os setores, as demais entidades, a BGD sempre conosco nesses desafios, e eu acho que a gente está conseguindo avançar. Então, hoje, a meta do INEL é essa. Passado isso, a gente vê novos compromissos, novas metas. Eu acho que Volta para a agenda verde, né, Eber? Não dá para tirar o foco disso. Com certeza. Tá aí, pessoal. Então, hoje eu conversei com o Eber Galarci, ele é o presidente da Enel. Eu agradeço muito sua participação aqui na TV Solar. Você que gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curtam esse vídeo, que manteremos aqui nova programação aqui. E convidaremos aqui o Eber mais vezes aqui para trazer mais sobre a agenda aí da Enel. Eber, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. Eu te agradeço muito e espero você mais vezes aqui. Todas as vezes que precisar, Ricardo, você faz muito bem, conduz muito bem o canal e é sempre uma honra participar. Estamos à disposição de todos aí. Energia limpa e mais barata para todos aí. Vamos em frente. Certeza. Abraço, até! Até mais.